Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar de um assunto que pode parecer complicado à primeira vista, mas está presente em praticamente todas as áreas do nosso dia a dia, a álgebra linear. É isso aí, Wallace. É incrível como essa área da matemática está por trás de aplicativos que usamos todos os dias, como as redes sociais e editores de imagem. Às vezes nem percebemos o quanto ela influencia em nossas vidas. E não para por aí. A álgebra linear é fundamental em áreas como aprendizado de máquina e inteligência artificial. Esses termos podem soar assustadores, mas hoje vamos desmistificá-los e mostrar como eles se conectam com o que fazemos todos os dias. É isso mesmo. Nesse episódio, vamos explorar essas aplicações de forma descontraída e cheia de exemplos práticos. Eu adoro quando a matemática se torna útil no nosso cotidiano. É quase como uma mágica que faz tudo funcionar. Beleza, então, galera. Vamos mergulhar nesse mundo da álgebra linear e ver como ela faz a mágica acontecer na tecnologia que a gente usa todo dia. Então, primeiro vamos falar sobre computação gráfica. Aqui, quem nunca jogou um jogo 3D, levante a mão. Opa, eu vou assumir aqui agora. Quem fala é uma gamer que sempre fica impressionada com os gráficos. Lembro de quando eu jogava aqueles jogos mais antigos do Play 1, onde tudo era bem pixelado. Agora, com a tecnologia atual, é como se estivéssemos vivendo dentro de um jogo. Vocês lembram daqueles jogos? Lembro muito. Então, Olha, um exemplo que eu gosto muito de compartilhar, não sei se vocês já jogaram, é aquele jogo de Play 4, Horizon. Ih, não quer sair. Horizon Zero Dawn. Vocês sabem qual é? Sim, Conheço. sim. Sim, sim. você. Inclusive, eu tenho o primeiro também. Mas é Legal. verdade. E você sabia que tudo isso é feito com álgebra linear? Quando você vê um objeto girando ou mudando de tamanho na tela, isso é feito por transformações lineares. É uma combinação de matemática e criatividade. É isso, tipo quando você rotaciona um objeto em um jogo. O computador precisa calcular como cada parte do objeto se move. Isso envolve vetores e matrizes. É quase como se o computador estivesse fazendo uma dança matemática para garantir que tudo fique perfeito. E outra coisa também que me chama muita atenção são as técnicas de sombreamento e iluminação, né? Que eu acho que deixa o jogo um pouco mais realista e depende muito da álgebra linear, porque ajuda bastante nas animações e sem isso eu acho que o jogo fica bem sem graça e menos imersivo. E quando falamos sobre renderização em tempo real, isso envolve cálculos bem complexos para garantir que tudo apareça suave e realista enquanto você joga. Imagine ter que fazer cada movimento do personagem em um ambiente 3D. Deve ser brabo, né, cara? É, também acho. É verdade. E quem não ama um gráfico bem feito? Isso nos faz sentir imersos no jogo. Sem álgebra linear, tudo seria muito mais simples e menos interessante. É fascinante pensar em como a matemática pode criar experiências tão envolventes. Bom, agora vamos falar sobre processamento de imagens. Quem aqui já usou um editor de fotos? Levante a mão novamente. Pô, já, eu uso Né? sempre, cara. Adoro tirar fotos e depois editá-las para deixar tudo mais elegante e harmonizado, sabe? Muitas vezes não percebo que a álgebra linear está por trás nas melhorias nas imagens. Eu acho que até que tá bastante, né? Lembra que a gente tava editando aquelas fotos pro semestre passado, lá na sala? Sim, lembro sim. Então, quando a gente aplica um filtro na foto, né, esses prontos já, ou então quando a gente aumenta o brilho, o contraste, essas coisas, tudo envolve manipulação de pixels, que é onde a álgebra linear entra. Como se cada pixel, né, cada quadradinho desse, fosse uma pequena peça de um quebra-cabeça que é a foto. Pô, Maurício, um exemplo bem prático disso é quando você aplica um filtro de desfoque. Uhum. O programa calcula como cada pixel deve ser alterado com base nos pixels ao seu redor. É como se cada pixel estivesse conversando com seus vizinhos para decidir como que eles vão ficar. Maneiro. Lorena. E no reconhecimento facial? Os algoritmos usam princípios semelhantes para identificar as características faciais de cada pessoa, com as imagens armazenadas. Isso é realmente incrível, porque permite com que os nossos celulares desbloqueiem
o nosso rosto com tanta facilidade e E o melhor, precisão. ah, e o melhor, gente, é que muitas dessas tecnologias estão disponíveis no nosso celular. Você pode tirar uma selfie, aplicar filtros instantaneamente, sem nem perceber a matemática por trás disso. Tipo a gente aqui agora, todo mundo com um efeito atrás, ou um desfoque, alguma coisa do tipo. Pois é, esse negócio de reconhecimento facial é muito importante até para a segurança pública, né? Pegando um pouco com o que o Wallace falou, também tem muita álgebra linear nessa parte, não sei se vocês sabiam. E é bastante usado para melhorar a segurança em locais públicos, como estádio, vias, estações de metrô, essas coisas. Ajuda bastante a identificar pessoas procuradas e desaparecidas. Pô, é muito irado, cara, porque desde dias atrás eu fui pra um jogo de futebol e tava tendo reconhecimento facial. Pra impedir que as pessoas mal intencionadas entrem e pra ser mais rápido, né? Na hora de passar o Pô, ingresso. muito mais rápido. Antigamente tinha que mostrar o ingresso, mostrar a identidade, ficar Ah, mó tempão ali na fila. uhum, exatamente. Agora tu só passa direto e vai. Sim. E no uso do Acho Face que e do Insta? Quê? E no uso do Face? Quem usa o Facebook e Instagram? Pô, eu o uso. Face não dá mais não, hein? É. É, Então, Passar. Instagram eu uso ainda, mas Facebook É. não. então, a álgebra linear também está envolvida nisso. É quase como se estivéssemos vivendo uma grande rede conectada por várias interações. Vocês, vocês sabem que as redes sociais podem ser vistas como os grandes grafos, onde os usuários são pontos conectados por interações. Cada curtida ou comentário cria uma nova conexão nessa teia social. É. Por exemplo, quando você segue alguém ou curte uma postagem, isso cria uma conexão. Essas conexões podem ser analisadas para entender como as informações se espalham entre as pessoas. É isso, e isso também ajuda as empresas, né, a direcionar suas campanhas publicitárias para as pessoas certas. Elas podem identificar que são os influenciadores na rede, e como as informações circulam e para quem elas são entregues. Tipo, quando você está pensando em alguma coisa como, tipo, quero beber um refrigerante, que acaba a rede social te entregando publicidade sobre refrigerante, alguma coisa do tipo, tudo sobre isso. Então, é um jeito que as grandes empresas, pequenas, e todo mundo que tem acesso à internet hoje, conseguiu para alcançar mais o seu próprio público, ter mais vendas, tantas coisas. É, Pois é verdade. É mó doideira essa parada, né? Porque é Uhum, muito rápido. Você tá falando aqui, daqui a pouco já tá ali o anúncio. E até para vídeos também, tipo TikTok, Reels do Instagram. Aquilo ali é um algoritmo gigantesco. E tipo, se ele percebeu que tu ficou mais tempo num vídeo, o próximo já tem a ver com esse. Ele E é vai exatamente. te assim, tem que ser direcionando, né? muito rápido. Ele vai te Pois é. direcionando, né? eu achei Vai isso te... legal. Imagina quanta informação está sendo processada a cada segundo. Sim, tipo assim, tu procura um iPhone novo. Só parece isso, que intencionando comprar aquilo, entendeu? Te Pois forçar. é. Bom, agora vamos falar sobre aprendizado de máquina. Quem aqui já ouviu falar disso? Levante a mão. Eu já, cara, acho incrível como as máquinas podem aprender com os dados. Parece coisa de filme de ficção científica. E, sinceramente, quanto mais eu aprendo sobre esse assunto, mais eu procuro saber. É uma coisa que não imaginávamos viver há uns anos atrás. Somente vimos em filmes e séries. A álgebra linear é essencial aqui também, por exemplo, quando falamos sobre sistema de recomendação. Como a gente estava falando agora de publicações e tal, mas não só isso. Netflix, ela te recomenda um filme que você pode gostar com base no que você já assistiu. Spotify te recomenda uma música com base no que você escuta. Então, acho que hoje o mercado é todo através de recomendações. A máquina tenta te ler mais para demonstrar as coisas que ela precisa mostrar para você. Pois é. Muito usado também nessa parte do Spotify, né? Alguém já viu
playlist, tipo, para você, ou sua cara, alguma coisa assim, tem, Pô, tipo, o seu gosto musical completo ali, ele sabe, né? Com base surreal, em tudo que você Dos já mais ouviu. sintéticos possíveis. Pois é. surreal. Então, isso tudo usa esses conceitos, né, da álgebra linear para entender esses padrões, né, conforme a gente vai ouvindo as músicas nesses dados. Sim, e quanto mais dados eles têm, melhores vão ser o direcionamento das recomendações, né? Sim, Como se eles sim. estivessem constantemente aprendendo com a gente, né? É algo incrível. Às vezes eu fico até impressionado. Pô, verdade, cara. Agora que a gente cobriu algumas aplicações da álgebra linear, vamos abrir um espaço para perguntas dos nossos ouvintes. Então, Ah, uma pergunta. A álgebra linear tem alguma aplicação na área da saúde? Saúde, eu tenho visto bastante sobre isso, cara, na internet, em- com inteligência artificial sendo usada, né, para dar diagnóstico, essas coisas. Eu vi hoje, inclusive, isso, uma inteligência artificial que descobriu um câncer de mama, tipo, 5 anos antes dele se Cara, desenvolver. também vi isso. Muito, Tipo, uma parada, né? muito bom, né? Então, eu acho que só tem a contribuir, né, e evoluir cada vez mais para ajudar a sociedade Com na área da saúde. isso é. E também temos outra pergunta aqui também, que como a álgebra linear pode ser usada na edição de vídeos e aplicativos? Pô, boa pergunta é essa. Assim como nas fotos, os vídeos também são compostos por quadros ou frames, tipo assim, várias fotos ao mesmo tempo, e que precisam ser processadas rapidamente. A manipulação desses quadros muitas vezes envolve transformações lineares para aplicar efeitos especiais. Tem mais uma Show pergunta de bola. aqui, que seria como a gente pode aprender mais sobre a álgebra linear? O que que vocês acham? Pô, mano. Hoje, Vê o videozinho aí, segue os podcasts que a gente vai estar mostrando aí, tudo sobre álgebra linear. E tem muito curso online, gratuito, que consegue ver vídeo no YouTube, tudo certinho. Mas, principalmente, o podcast. E continuando, né? Vamos Então, lá. então, dando prosseguimento, né? Sim. Então, vamos falar um pouco então como a álgebra linear é aplicado na área da robótica, como vocês veem esse, é, como vocês veem como ela é aplicada. Fala um pouquinho. então, é, a movimentação dos robôs é baseada em cálculos matemáticos, vocês sabiam? Bem complexo, bem complexos, por sinal. Por exemplo, para que um braço robótico consiga pegar um objeto, ele precisa calcular a posição e a orientação desse objeto no espaço. Exatamente. Isso envolve o uso de vetores e matrizes para definir as coordenadas do objeto e as articulações do robô. Cada movimento é uma transformação linear que precisa ser precisa para evitar erros. E não só isso, os algoritmos de controle também utilizam álgebra linear para ajustar a trajetória do robô em tempo real, garantindo que ele siga o caminho correto mesmo diante de obstáculos. Acho que um caso interessante sobre isso são os carros, né, da Tesla, que usam a visão computacional ali e álgebra linear sendo usada o tempo todo para tomar uma decisão, né? Tal rua, ou se vai atropelar uma pessoa, ou vai bater na parede. Eu acho É. que isso é E bem não só os importante, né? carros da Tesla, também Vocês sabiam que os foguetes também da SpaceX. Também, verdade. Vai e volta, né? tem uma parada nessa parte dos carros da Tesla que é muito criticada por questão de ética. Vocês já viram falar disso? Não. E que o Conta Jorge um estava pouquinho. na aula do ano passado, que o professor falou disso, de que os carros, eles estão programados para salvar a vida do motorista. Então, se tiver uma criança atravessando na rua e ele for fazer os cálculos e ver que o carro vai capotar e você vai morrer, ele prefere atropelar a criança do que o próprio motorista. E quando você bota nisso num ser humano, o ser humano ele vai preferir tentar
te desviar para sair e pode acabar morrendo do que ele ferir alguém. Então, tipo assim, é uma coisa que eles estão fazendo com a inteligência artificial para ela ser mais, ela contínua, ter aquela aprendizagem, fazer todo o Uhum. negócio, toda a É álgebra complicado linear isso. para tipo, você fazer todos os algoritmos para ele ler o mais próximo da mente do ser humano. Muito surreal, né? Bom, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre como a álgebra linear é aplicada na economia e finanças. Então, isso me interessa. Por Ah, exemplo, com modelos certeza. financeiros. Modelos financeiros frequentemente usam matrizes para representar dados econômicos e realizar análises complexas. Sim, um exemplo prático são os portfólios onde são Desculpa, um exemplo prático é a otimização de portfólios, onde os investidores usam álgebra linear para maximizar os retornos e minimizar o risco. Isso tudo envolve sistema de equações lineares. Além disso, a análise de regressão, que é fundamental na previsão de tendências econômicas, também se baseia em conceitos de álgebra linear, para entender a relação entre diferentes variáveis. Aquela questão do que o mercado sempre oscila, sempre coisa, então você consegue meio que prever o que pode acontecer através dos algoritmos e tendências. Warren Buffett. É Sim. isso aí. Eu acho que também existem tipo modelos, né, econométricos que ajudam a prever isso que a Thaís está falando, que é meio que um algoritmo já que eles colocam ali, criam tipo um modelo, e esses modelos dependem tipo demais da manipulação desses dados usando tudo álgebra linear. É muito interessante. Mas eu acho que agora a gente podia, já caminhando para o final, discutir sobre um pouco da álgebra linear na tecnologia. O que vocês acham que essa área vai continuar evoluindo? O que vocês acham sobre o futuro dela? É, eu acredito, cara, que o avanço da inteligência artificial e o aprendizado de máquinas e a álgebra linear, né, é crucial, né, em tudo que está nessas transformações novas. Por exemplo, as redes neurais que utilizam operações lineares nas camadas de processamento de informações. E também, cara, com o aumento da quantidade de dados gerados diariamente, essas técnicas de álgebra linear serão cada vez mais necessárias para análise e interpretação desses dados. E além disso, à medida que mais setores adotam tecnologias baseadas em dados, como saúde, transporte, a demanda por profissionais com conhecimento em álgebra linear só aumentará. É bem louco pensar isso, que faz, porque a matemática ela é antiga. A álgebra linear ela não é de hoje. E com o aumento da tecnologia, chega a ser meio bizarro como vai tendo as coisas tão rápidas. Teve uma notícia que saiu que, uma notícia não, mas é um estudo que a galera estava fazendo que só para pesquisa, por questões de conhecimento mesmo, que se uma pessoa dormir por 10 anos, dormisse em 1980, 1950, por aí, ela não ia perder muita coisa. Agora, se ela pegar, tipo, 2018 pra cá e dormisse 10 anos, ela ia perder extremamente coisas pra caramba. Tanto boom de aplicativo, boom de lançamento de coisas, é, vamos lá, as próprias tecnologias da SpaceX que eles estão fazendo, então você perde muita coisa hoje. Por conta da tecnologia, ela está enviando as coisas muito rápidas. E você acaba, ao mesmo tempo que você absorve muito rápido, você perderia muito rápido tudo. Daqui a pouco tem carro voador, cara. Bota 10 anos aí pra isso Os acontecer. filmes antigos falavam que 2023, 2024 teríamos carros voadores, né? É, É, tem carro que anda sozinho já, então tá muito É. longe não. Na China Daqui a já tem pouco o tem um voador já. trânsito. A Daqui a pouco Embraer tem tem o trânsito no protótipo, céu. né? A Embraer está aí, está avançadíssima também no projeto dela de carro voador. É, agora que eu acho que a gente Eu acho que tem, está quase na hora do disco voador mesmo. É, né?
Hum. Então, vamos para a nossa rodada de perguntas. É, assim, se eu tivesse interesse em aprender, como posso aprender mais sobre álgebra linear? É, Cara, então, ele pode. Quer falar? Quer falar, Lorena? posso falar? Então, cara, eu acho que hoje em dia a tecnologia está tão eficaz que antigamente as pessoas iam numa biblioteca, né? Ter que fazer pesquisa e tudo mais, recortar, fazer tudo isso para poder conseguir fazer um trabalho. Hoje, o computador está nas suas mãos, cara, entendeu? Telefone, com o telefone, com a tecnologia, você consegue aprender diversas coisas, diversas matérias, diversos conteúdos. E, tipo, em papo de um mês, você consegue ser craque em uma coisa, sabe? E a álgebra linear não é diferente, cara. É só você entrar num site de notícias de tecnologia que vocês veem aí o tempo todo falando sobre inteligência artificial, que é a coisa do momento. Entendeu? Pô. Sim, muito É, obrigado. Mais alguém? quais são algumas ferramentas que usam álgebra linear no dia a dia? Bom, boa pergunta. Ferramentas como Excel utilizam operações de álgebra linear para realizar cálculos complexos e manipulação de dados. Além disso, software de design gráfico, modelagem 3D também dependem fortemente desse conceito para criar imagens e animações realistas. É, essas perguntas já mostram como que a álgebra linear, né, faz parte do nosso dia a dia, né, tá presente nas nossas vidas. É, alguém tem mais alguma pergunta? Então, tipo assim, cada resposta destacou não só a versatilidade da álgebra linear, mas também o seu impacto nas áreas como saúde, tecnologia e finanças, né? É, Então, é um conteúdo muito amplo, né? essa amplitude de conteúdo faz a gente refletir sobre como essas ferramentas da matemática podem ser um diferencial em diversas carreiras e projetos futuros. Com certeza. A curiosidade e o desejo de aprender mais sobre esses conceitos são essenciais para quem deseja se destacar no mercado de trabalho hoje. Pois é, acho que já deu, né? O pessoal já deve estar cansado de ouvir a gente. Então, acho que a gente podia só dar uma última mensagem, lembrar que a álgebra linear não é só um conceito teórico, mas é uma ferramenta muito poderosa que tem moldado bastante o mundo ao nosso redor. Então, fechamos então esse podcast aí com nossos convidados, né? Maurício, Thaís, Lorena, Jorge e eu, Wallace. A gente vai encerrando por aqui por hoje. Todo mundo aí, uma boa noite. Fica com Deus Valeu, e até o gente. próximo Valeu, episódio. pessoal. Foi um Tamo prazer. junto aí. Valeu, pessoal. Valeu.